Pessoal, vamos falar da parte 3 aqui agora, da semana 1, dia 2 da legislação administrativa. A gente vai falar sobre a criação e extinção de cargos públicos, ok? Então, criação e extinção de cargos públicos utilizados, então é utilizado o que? A lei, certo? Então, por meio de lei, regra, lei eu crio, lei eu extingo. Essa é a máxima, certo? Então a Constituição Federal vai falar no seu artigo 48 como a criação dos cargos públicos se dá-se por meio de lei, a extinção ou a transformação também ocorre igualmente por meio de lei, como decorrência do princípio da simetria jurídica ou do paralelismo das formas, ok? Então, se eu crio por lei, eu extingo por lei. Então, se o cargo é criado por lei, deve ser extinto por lei ou transformado. Então, sobre o tema, o STF dispôs que não oferece guarida a possibilidade do governador criar e reestruturar órgãos públicos por meio de um simples decreto, certo? Então, ele estava criando por decreto, cargos e foi declarado incondicional. Sempre temos exceções, né? Obviamente, mas essa exceção a gente já viu ela, que é o que? O chefe do executivo pode, por decreto autônomo, lembra dele? Decreto autônomo, fazer o que? Extinguir cargos públicos. Qual que era a condicionante? Quando eles tivessem o que? Vagos. Quando eles estivessem vagos, eu posso então extingui-los. Quando eu extingo um cargo, eu tenho que ficar pelo menos 4 anos sem poder criar um cargo de igual semelhança. Quanto à criação, nós temos uma outra exceção aí, que são as casas legislativas, que elas podem, por meio de resolução, elas podem criar ou extinguir cargos. Só que é pouca validade tem essa situação, porque a remuneração dos cargos, ele é o que? Matéria sujeita à reserva legal, ou seja, tem que ser feito por lei, e toda lei passa pela sanção ou veto do chefe do executivo, que vai conferir mais flexibilidade à casa legislativa. Então confere a flexibilidade da resolução para você criar então um cargo, perfeito? Só que qual é a validade disso? Se a remuneração ela é obrigatória passar pelo executivo para sanção ou veto. Então, na realidade, essa prerrogativa das casas legislativas não tem muita utilidade na prática, entenderam? Então, para ter um cargo, posso criar cargo por resolução? Resposta sim. Mas a estrutura remuneratória do cargo, remuneratório, eu posso essa estrutura eu posso utilizar a da resolução? Resposta não, somente por lei. Então, como que eu vou criar um cargo sem uma estrutura remuneratória? Então não tem sentido, então, perfeito? Então eu posso criar o cargo, mas não dá efetividade, não ter eficácia de como que eu posso te dizer? Vamos colocar aqui um exemplo. Posso criar um cargo, por exemplo, lá, consultor de comissão mista de orçamento, por exemplo. Inventamos um cargo aqui. Esse cargo vai ser inicial 22.000, final 32, certo? Criei, fiz uma estrutura remuneratória, perfeito. Posso fazer isso? Posso.
agora só que eu vou depender agora de lei para ser aprovada essa estrutura remuneratória, porque senão eu não consigo nomear ninguém nele, senão eu tenho o cargo criado, mas eu não posso dar o que? Posse a ninguém, porque vai impactar nas contas públicas. Então você vai impactar, está sujeito aí à reserva legal. Sujeito à reserva legal significa dizer que compete ao chefe do executivo pronunciar-se aí sobre a adequação e conveniência aí desta lei, beleza? O que mais? A criação de cargos é reservada ao chefe do executivo quando forem da estrutura do chefe do executivo, certo? Por causa do que isso aí? A independência dos poderes. Então o judiciário vai encaminhar o seu projeto de lei, o Ministério Público vai encaminhar seu projeto de lei, todos encaminharão aí seus projetos de lei aí para a Câmara, para o Congresso Nacional. Então, ó, compete privativamente a quem? Ao STF, quando se tratar de criação de cargos e remuneração dos seus servidores do STF. Quando for de tribunais superiores, compete a eles. Quando for de tribunais de justiça, vai competir a eles propor ao poder legislativo respectivo, certo? Porque no caso do Tribunal de Justiça vai ser estadual, então o poder legislativo vai ser estadual. STF, tribunais superiores serão o federal, então serão quem? O Congresso Nacional, ok? Então a criação, a extinção de cargos e remuneração dos seus serviços auxiliares. Então a extinção de que trata o artigo 84, que é privativa do chefe do executivo quando estiver se tratando de servidores do executivo, senão não pode, senão é inconstitucional, fere aí a isonomia, fere a independência entre os poderes, ok? Compete também ao próprio MPU, certo? A instituição aí e criação e extinção dos seus cargos, propor ao Poder Legislativo. É só isso que nós tínhamos? Só isso. Agora vamos para as questões.